Olá, alunos do nono ano do Mundo Encantado. Então, uma boa quinta-feira para todos nós, né? Que espero que todos estejam bem. E aqui a gente vai iniciar, né, a aula desta semana. Na verdade, é uma continuidade do assunto que nós iniciamos na última aula. E hoje a gente vai estar gravando aqui essa aula para a gente poder dar continuidade, ok? Tá? Então, sejam todos bem-vindos aqui na aula de matemática. Tá? Então, na última semana, na última aula, nós iniciamos a ideia sobre plano cartesiano e finalizamos, paramos, né, no momento ali quando a gente adentrou no assunto de produto cartesiano. E aí a gente fez até uma dinâmica bem legal, né, falando que esse produto cartesiano é uma combinação de informações, né, e essas informações elas precisam estar relacionadas, e assim a gente consegue determinar um conjunto possível, né, de pares ordenados, né, ok? Então, olha só, então fazendo aqui, pegando do slide onde nós paramos, a gente vai fazer uma revisão aqui, ó. Então, o produto cartesiano, dados dois conjuntos A e B não vazios, o produto cartesiano entre A e B, nessa ordem, é indicado por A vezes B, só que aqui essa linguagem matemática nós vamos poder ler A cartesiano B, é um conjunto de pares ordenados x e y. Esse x é uma abscissa e o y é uma ordenada. Tais que esse x ele tem que pertencer ao conjunto A e o y precisa pertencer ao conjunto B. Em símbolos, né, você tem aqui o conjunto que vai ser formado, o conjunto do produto cartesiano. A cartesiano B é um conjunto de pares ordenados, tal que, então essa barra aqui tem uma linguagem de tal que, x pertence a A e y tem que pertencer ao B. Tal definição é bastante importante para o entendimento de que o conceito de função está ligado à relação entre dois conjuntos, geralmente numéricos, sob determinadas condições especiais. Então, isso aqui a gente fez a leitura na última aula, ok? Dados dois conjuntos A e B não vazios, seu produto cartesiano possui as seguintes propriedades. Então, vale a pena nós ficarmos atentos, né, a essas propriedades aqui, ok? Então, vamos ficar atentos a estas propriedades, aonde ele fala aqui, ó, que A vezes B é diferente de B vezes A. Então, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Ou seja, vai ter uma troca, né, de posição dos termos. Que termos são esses, né? O x e o y. Então, quando na última aula, acredito, não lembro muito bem quem fez a pergunta, mas rolou a pergunta, eu posso fazer a inversão? O y pode vir na frente do x? Então, apenas se e somente se, nesse caso, tiver uma inversão de valores, que a gente pode chamar isso aqui mais à frente de função inversa, ok? Aí, esse x passaria a ser o valor do y e o y passaria a ser o valor do x. Então, isso pode acontecer. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, tá? Então, tem essa outra propriedade aqui, ó, a ao quadrado. Então, aqui é uma potenciação, ok? E a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a. Então, teria que fazer a associação do A com o seu próprio conjunto A, ou seja, A cartesiano A. Tá? Então, tem exercícios daqui a pouquinho também para a gente entender essa propriedade. Tá? Aqui é você determinar o número, né? O número de elementos que vão fazer parte do produto cartesiano, né? Então, quantos pares ordenados você vai conseguir expressar no conjunto do produto cartesiano, ok? Então, aqui, ó, o número, né, de pares ordenados de A cartesiano B, basta você pegar o número de elementos que tem no conjunto A e multiplicar com o número de elementos que tem no conjunto B. Tá? E aí, nesse caso, você vai estar obtendo o número de pares ordenados que vai fazer parte desse produto cartesiano, ok? Então, deixa eu dar um exemplo bem aqui, ó, tá? Então, imagina aqui que a gente tem o conjunto A, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o conjunto A, ok? E esse conjunto A, ele tem aqui alguns números, alguns elementos. Vou colocar aqui, ó, tá? Coloca aqui 1. Também aqui vou colocar o 2. Tá? Aqui vou colocar o 3. Tá? E vou colocar o 4. Perfeito? Pronto. Vou colocar o 4. Tá? O conjunto B, vamos colocar aqui um conjunto B.
O conjunto B, ele vai ter os elementos. Vamos colocar aqui, ó, 5, o 6 e o 7, ok? Então, de fato, nós temos dois conjuntos não vazios, ok? Então, o conjunto A ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 5, 6 e 7. Então, são dois conjuntos não vazios. Aí, eu quero aplicar aqui, ó, eu quero verificar o A cartesiano B. O A vezes B, tá? O A cartesiano B. E esse A cartesiano B, ele vai ser um conjunto, ok? Ele vai ser um conjunto formado por um conjunto de pares ordenados. Ah, como é que eu vou fazer esse par ordenado? Então, olha só. O X, ó, o X é bem aqui, ó, esse X, ele tem que ser o primeiro elemento, ó, do par ordenado. E o Y, bem aqui, ó, ele tem que ser o segundo elemento do par ordenado. Ó, bem aqui, ó. Perfeito? Tá? Agora, de onde eu tenho que tirar esse X? O X eu tenho que tirar do A, do conjunto A. E o Y eu tenho que tirar do conjunto B. Então, sempre obedecendo a ordem que ele está colocando aqui, ó. A vezes B. Então, A cartesiano B. Se ele tivesse colocado aqui, ó, B vezes A, se ele tivesse colocado aqui no conceito B vezes A, então, ó, numa propriedade, a gente teria aqui, ó, que esse conjunto, esse produto cartesiano é formado por pares ordenados x e y, ó, é formado por pares ordenados x e y, tal que, agora, esse x, devido à ordem bem aqui, ó, tá? A ordem agora é do B para o A, ó, tá? A ordem agora é do B para o A. Então, x, ele vai pertencer ao conjunto B, tá? E o y agora tem que pertencer ao conjunto A, tá? Então, o y agora, ele vai ter que pertencer ao conjunto A, ok? Então, aqui é essa ideia que a gente vai ter que atribuir, tá bom? Tá? Então, tem que obedecer essa ordem aqui, ó. A vezes B, o x pertence a A e o y pertence a B. O B vezes A, agora o x pertence a B e o y pertence a A. Então, de acordo com a ordem que é colocada bem aqui, ó. Legal? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu quero o A vezes B. Então, o x tem que pertencer, ó, tá? Deixa eu colocar aqui a propriedade, ó. Não precisa nem colocar porque já tem ali, tá? Já tem essa propriedade bem aqui, ó. Deixa eu pagar aqui, tá? A gente vai formar os pares ordenados, tá bom? Aqui. A gente vai conseguir formar os pares ordenados aqui. Só pegar a ferramenta aqui para... Passou. Passou. Aqui, pronto. Tá? Então, aqui a gente teria aqui, ó. Ó, é de A para B. Então, qual é o primeiro elemento do A? O primeiro elemento do A é o 1. Ó, o primeiro elemento do A é o 1. O primeiro elemento do conjunto A é o 1. Então, isso aqui é um valor de x. Ó. Então, esse aqui é um valor de x. Perfeito? Ah? E aí, nesse caso, esse x ele pode fazer combinações. Ó. O 1 pode combinar com 5 lá do outro conjunto. O 1 tem possibilidade de combinar com 6. O 1 tem possibilidade de combinar com 7. Ó. Então, o 1 combina com 5. Ó, o 1 vai combinar com 5. Então, já vou fazer aqui, ó, na ordem. Aqui, ó, 1 e 5. Ó, é o primeiro par ordenado que nós formamos. Ó, 1 e 5.
Ok? Ó, primeiro par ordenado. Aí, nesse caso, tá? O 1 também tem a possibilidade de combinar com o 6. O 1 tem a possibilidade de combinar com o 6. Então, 1 vai combinar com o 6 também. Então, é uma combinação, é uma possibilidade, ok? Ó, é uma possibilidade, tá? Depois, ó, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? O 1 ainda tem a condição, a possibilidade de combinar com o 7. Então, você está fazendo pares ordenados. O 1 pode combinar com o 7. Ó, o 1 pode combinar com o 7. Pronto, já foi as possibilidades para o 1. Esse x aqui, tá? Esse x, ele é um elemento também do conjuntual. Desculpa, esse 2 aqui, ó. Esse 2, ele é um elemento do conjuntual. Então, é a vez dele de fazer a combinação. Então, o 2 pode combinar com o 5, ó. O 2 pode combinar com o 5. O 2 pode combinar com o 5. O 2 pode combinar com o 6. O 2 pode combinar com o 6. Tá? O 2 pode combinar com o 7 também, ó. Tá? Então, o 2 pode combinar com o 7. Vou colocar bem aqui, ó. O 2 pode combinar com o 7. Ok? Vamos lá. Tá? Aí teria que fazer aqui o 3. Ó. O 3 vai combinar com o 5, o 3 vai combinar com o 6 e o 3 vai combinar com o 7. Então, bora fazer aqui, bora terminar aqui, ó, tá? Para a gente entender. Ó. O 3 vai combinar com o 5. Tá? O 3 combina com 5. Depois, o 3 pode combinar com o 7. Parece aqui que ficou ruim. Tá? Então, 3 pode combinar com 7. O 3 pode combinar com o 6, né? Aqui. E o 3 pode combinar também com o 7. O 3 pode combinar com o 7. Ok. Agora é a vez do 4, né? O 4 pode combinar com 5, o 4 pode combinar com 6 e o 4 pode combinar com 7. Então, olha, o 4 pode combinar com o 5. O 4 pode combinar com o 6. E o 4 pode combinar com o 7. Ó, pronto. Então, já ocorreu todas as combinações, sempre partindo do A para o B. Professor, por que tem que partir do A para o B? Porque aqui está a ordem que você tem que estabelecer. Ó. A vezes B é de A para B, ok? A é de A para B. E aí, você tem aqui todos os pares ordenados, ó. Todos os pares ordenados. Então, vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem aqui 12 pares ordenados que você conseguiu, né, trabalhar aí o produto cartesiano A vezes B, ou A cartesiano B. E aí, nesse caso, né, como é que você entende esta propriedade aqui, ó? Tá? Então, estou explicando essa propriedade. Então, essa propriedade bem aqui, basta você, para saber o número de pares ordenados que vão fazer esse produto cartesiano, que vão compor esse produto cartesiano, então, você basta conferir aqui, ó, o número de elementos que tem o conjunto A. Então, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4 elementos, e o conjunto B tem 1, 2, 3. Então, aqui, se você fizer aqui, ó, tá? O N de A vezes
o N de B, vezes o N de B, ok? Então, aqui nesse caso, você vai conseguir compreender que o conjunto A tem 4 elementos e o conjunto B tem 3 elementos. Isso aqui vai dar quanto? 12. Professor, quem é esse 12? 12 é o número de pares ordenados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares ordenados. Então, fica essa regrinha, essa propriedade, ok? E aqui, uma observação é que A vezes B é igual a B vezes A, se e somente se o conjunto A for igual a B. Então, aqui, ó, cuidado para não se confundir essa informação aqui, ó, com esta. Cuidado, ok? Tá? Então, aqui, ó, o produto cartesiano A vezes B será igual a B vezes A, mudando a ordem, se somente se os conjuntos forem iguais. Se o conjunto A for o próprio conjunto B ou o B for igual ao conjunto A. Então, só se isso acontecer, ok? Tá? Mas, caso contrário, se pelo menos um conjunto tem um elemento que não está no outro conjunto, então isso já é suficiente para eles serem diferentes. E aí eu tenho que observar essa propriedade aqui, ó, que os seus produtos cartesianos também serão diferentes. Ok? Ah, então, espero que vocês tenham compreendido esse momento aqui do slide. Então, lá no exercício, a gente vai trabalhar ainda mais essa regrinha aí, tá? Então, vamos lá, passando aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que apagar aqui para poder passar lá para outro slide. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Porque essa gravação aqui tem que ficar depois gravada essa aula. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, acabou ficando aqui. Deixa eu apagar mesmo. Apagando nosso quadro. Ok. Apagando. Tutinho aqui. Que é rápido que apaga, né? Pronto. Ok? Então, acho que já dá para a gente passar agora. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem aqui uma ideia para a gente ilustrar, tá bom? Olha lá. Então, para ilustrar a definição apresentada, considere os conjuntos A e o conjunto B. Então, nós temos dois conjuntos não vazios aqui, ok? Dois conjuntos não vazios. Esses conjuntos não vazios, tá? A gente vai poder fazer a correspondência. Então, olha só, A vezes B, olha a ordem que ele está colocando aqui, ó. A vezes B é do conjunto A para o conjunto B. Então, aqui o conjunto A vai ter elementos que vão fazer parte de X, tá? E o conjunto B, a gente vai ter elementos que vão fazer o Y, ok? Então, aqui nessa ordem, aqui o conjunto A ele tem os elementos 2, 6 e 7, e o conjunto B tem os elementos 0, 8 e 9. Então, bora aqui montar todos os pares ordenados, ok? Então, primeiro par ordenado aqui, ó, vamos pensar aqui no 2. Então, esse 2 ele vai ter que combinar com todos os elementos do conjunto B, tá? Então, fazer par, formar uma dupla, tá? Então, um de cada vez. Então, são as possibilidades. Então, o 2, ele vai poder combinar com o 0, ok? Ó, o 2 vai combinar com o 0, tá? O 2, ele pode combinar com o 8, o 2 pode combinar com o 8, tá? O 2, ele pode combinar com o 9, tá? Então, olha só. Então, a gente já
trabalhou todas as combinações possíveis com o 2, na ordem. 2 combinando com cada um elemento do conjunto B. Ó. O 2 com o 0, o 2 com o 8 e o 2 com o 9. Agora, o próximo elemento do conjunto A que vai fazer essa combinação agora. O 6, ó, agora é a vez do 6. O 6 também vai poder combinar com todos os elementos do conjunto B. Então, na ordem, o 6 pode combinar com o 0. Ó, tá? O 6 pode combinar com o 8. O 6 pode combinar com o 9. Ó, o 6 pode combinar com o 9. Então, tá aqui, ó. Então, o 6 do conjunto A já combinou com todo mundo do conjunto B. Tá? Então, vamos lá. Agora é a vez do 7, né? Então, o 7 pode combinar com o 0. O 7 pode combinar com o 8. Tá? E aqui o 7 pode combinar com o 9. Então, o 7 pode combinar com o 9. E aí, a gente consegue estar determinando todos os pares ordenados que compõem esse produto cartesiano. Vamos ver quantos pares ordenados, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares ordenados. Então, olha como é fácil a gente identificar aquela propriedade lá, de quantos pares ordenados. O N de A, o número de elementos do conjunto A, ok? Vezes o número de elementos do conjunto B. Então, vezes o número de elementos do conjunto B. E aí, nesse caso, olha lá. Então, o número de elementos do conjunto B. Aí, ó, basta você conferir aqui, ó. Quantos elementos tem um conjunto A? 3 elementos. Vezes, quantos elementos tem um conjunto B? 3 elementos. E 3 vezes 3, isso aqui vai dar quanto? 9. Então, você consegue dizer que o produto cartesiano A vezes B, ou A cartesiano B, ele vai ter 9 pares ordenados, ok? E aqui, o B vezes A, você percebe que esses dois conjuntos, eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, eles são diferentes, eles possuem elementos diferentes, tá? Então, eles não são iguais. Então, você pode afirmar aqui, ó, que o conjunto A, tá? Ele é diferente do conjunto B. O conjunto A é diferente do conjunto B. Portanto, né, se você fizer A vezes B, fazendo A vezes B, e depois fazendo B vezes A, é claro que você vai encontrar algo diferente, ok? Você vai encontrar algo diferente. E basta você perceber que você vai apenas inverter a ordem aqui, ó. Então, esse 0 aqui lá no produto A vezes B, ele era o Y, e o 2 era o X. Então, agora é invertido aqui, ó. Então, o 0 vem na frente e o 2 vem depois. Porque a ordem agora, ó, é de B para A. Ó, a ordem agora é de B para A. Então, o X agora ele faz parte do conjunto B e o Y faz parte do conjunto A. Então, bora lá. O 0 pode fazer combinação com o 2. O 0 pode fazer combinação com o 6. Ó, tá? Então, o 0 pode fazer combinação com o 6. Ó. Aí tu percebes que esse 0 e 6, lá antes, ó, era 6 e 0. Agora passa a ser 0 e 6. Ó. Então, mudou a ordem, ok? Agora, o 0 pode fazer combinação com o 7. Então, o 0 pode fazer combinação com o 7. Ok? Vamos lá. Olha lá, antes era 7 e 0, agora é 0 e 7. Agora é a vez do 8 aqui agora. O 8 vai combinar com 2, com 6 e com 7. Ó. Então, o 8 vai combinar com 2. Tá? O 8
pode combinar com o 6 nessa ordem, de ele vir na frente, tá? E o 8 pode combinar com o 7. O 8 pode combinar com o 7, tá? Agora é a vez do 9. Então, o 9 pode combinar com o 2, tá? O 9 pode combinar com o 6. E o 9 pode combinar com o 7. O 9 pode combinar com o 7. E aí você tem aqui, ó, quantos pares ordenados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da mesma forma. Só teve uma inversão dos valores. Ok? Então, isso aqui é o produto cartesiano. Tá? Vamos passar adiante? Vamos lá. Olha só como a gente vai representar isso aqui de uma maneira diferente, né? Então, algumas representações. Como é que nós vamos representar isso, né? Então, as representações de um produto cartesiano nos auxiliam em sua escrita e interpretação. Duas formas são indicadas a seguir, tá? Diagramas de flecha, tá? Então, vamos pensar primeiramente nesse diagrama de flecha, tá? Então, aqui está o que a gente acabou de fazer agora, tá? Então, aqui está, ó, o produto cartesiano A vezes B, e aqui tem o produto cartesiano B vezes A. Tá? Foi o que a gente acabou de fazer lá no último slide agora. E aqui, ó, tem um conjunto. Esse aqui é o diagrama, né? Então, essa área aqui, ó, né? É circulada bem aqui, ó. Então, isso aqui é o conjunto A e o outro é o conjunto B. Esses são os diagramas, tá? E aí, a gente vai verificar essa correspondência. Então, se eu estou fazendo aqui, ó, de A para B, ó, se eu estou fazendo aqui de A para B, tá? Que é o produto cartesiano A vezes B, então os elementos de A vão flechar os elementos de B. Então, essa é a ideia, tá? Então, qual foi o primeiro par ordenado que a primeira combinação que a gente fez aqui, ó? O 2 e o 0. Então, o 2 se liga com o 0, ok? Aqui, ó, o 2 e o 8. O 2 se liga com o 8, tá? 2 e 9. O 2 se liga com o 9, ok? Agora aqui, ó, 6. A vez do 6 agora. O 6 se liga com o 0, o 6 se liga com o 8 e o 6 pode se ligar com o 9. Aqui, ó. Agora o 7. O 7 liga com 0, o 7 liga com 8 e o 7 liga com 9. Então, aqui estão todas as combinações possíveis nesse produto cartesiano A vezes B. Tá? Então, aqui mais à frente a gente vai poder conceituar se essa relação que a gente está fazendo agora, se essa relação é função ou se não é função. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá? Aqui, ó, o B vezes A, olha, mudou a ordem. Agora é do B para o A, ó. Mudou a ordem. É do B para o A aqui agora, tá bom? Então, olha aqui, ó. O 0 do B pode ligar com 2, o 0 pode ligar com 6, o 0 pode ligar com 7, tá? Então, a ordem agora de ligação é aqui, ó. É de B para o conjunto A, tá bom? O 8 do conjunto B pode ligar com 2, pode ligar com 6, pode ligar com 7. E o 9 pode ligar com 2, pode ligar com 6, pode ligar com 7. Então, isso aqui são combinações, né? Então, são possibilidades do que pode acontecer, tá? Ok? Vamos ver aqui uma outra forma aqui, ó. Gráfico cartesiano, tá? Então, o gráfico cartesiano, ele é muito interessante, tá? Ele é pertinente, a gente está falando dele. Então, mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó, o A, tá aqui, ó, o produto cartesiano A vezes B, e aqui o produto cartesiano B vezes A. Então, isso aqui que a gente está estudando, ok? Nesse exemplo. Agora, a gente vai representar isso aqui por gráfico. Então, lembra lá do plano cartesiano que a gente estudou na última aula, que a gente fazia a localização dos pontos no plano cartesiano? Então, agora, todos esses pares ordenados de cada produto cartesiano vai ter que ser localizado no plano cartesiano, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso daí. Vamos lá. Então, está aqui o plano cartesiano das retas numéricas, né? Os eixos coordenados, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que a gente conhece como eixo X, e o eixo vertical, o eixo das ordenadas, que a gente conhece como eixo Y, ok? Então, vamos lá, vamos pensar aqui, ó, o 2 e o 0, tá? Então, 2 é um valor de X aqui, ó, tá? E 0 é um valor de Y. Então, está aqui o 2
tá? E o 0. Então, ó, quando o y é 0 e o x é um valor diferente de 0, então o ponto vai ficar em cima do eixo x. Então, ele fica em cima do eixo das abscissas. Então, tá bem aqui ó, o ponto, ó, ok? Ó. Então, deixa eu circular bem aqui, ó. Tá bem aqui o ponto, tá? Ok? Agora, aqui, ó. 2 e 8. 2 para x. Então, novamente, ó. 2 para x e 8 para y. Tá? E 8 para y. Então, a gente vai lá. 2 para x está bem aqui, ó. E 8 para y está bem aqui, ó. Então, está aqui o 2, que é uma informação, a primeira informação do par, e o 8, que é a segunda informação do par. Então, eles vão ter que se encontrar, ó. Então, eles se encontraram exatamente nesse pontinho bem aqui, e esse pontinho aqui, ó, é um par ordenado que faz parte do produto cartesiano A vezes B. O 2 e o 9, ó. 2 e o 9. 2 é o valor de x e 9 é o valor de y, tá? Então, vamos lá. 9 é um valor de y. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, 2 para x e 9 para y. Então, estão se encontrando nesse pontinho bem aqui, ó. Tá? Então, você vai localizar todos os pares ordenados no plano cartesiano e aí a representação do que você encontrar, ali está dizendo que você representou o produto cartesiano. Então, isso vai valer tanto para o A vezes B, quanto para o B vezes A. Então, está aqui, ó. E aí, o que é que nós vamos perceber aqui, ó? Tá? O que é que nós vamos perceber? Então, aqui, ó, quando acontece a inversão dos valores, ó, olha quem está aqui sobre o eixo X, ó, o 2, o 6, aqui no 6 um pontinho, e aqui o 7, né? Então, vou representar isso aqui por um ponto A, por exemplo, tá? Vou representar isso aqui por um ponto B. Deixa eu até apagar isso aqui para você não se confundir com o conjunto A e com o conjunto B, tá bom? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui. Só preciso treinar mais um pouquinho isso aqui. Tá. Então, esse aqui é o conjunto B, não consegui aqui mexer, deu uma bugada aqui, A, B, e aqui o conjunto C, tá bom? Então, aqui você tem o conjunto C, tá? Então, aqui, ó, A, B e C são pontos que estão sobre o eixo X. Então, vamos pensar se a gente rotacionar, então, vamos rotacionar, tá? Em 90 graus, essa imagem bem aqui, ó. Então, ó, bem aqui existe um retângulo, por exemplo, tá? Olha lá. Então, aqui existe um retângulo, tá? Vou colocar aqui. Ai, meu Deus, ficou torto. Mas só para a gente entender, tá? Então, aqui existe um retângulo, perfeito? Então, se você rotacionar esse retângulo, né, no sentido horário em 90 graus, tá? Aí você vai perceber que olha como vai ficar aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar nesse formato aqui. Ó. Então, existiu aqui, a gente chama disso de transformação geométrica, que é você ter uma figura que foi produzida no plano cartesiano por meio de pares ordenados, por meio de coordenadas, e essa figura sofreu uma rotação, ela sofreu um giro, ok? Então, aqui, os desenhistas, os projetistas, por exemplo, eles acabam tendo que ter esse conhecimento fantástico da matemática para fazer coisas lindas, coisas maravilhosas, designs de interiores, enfim. Tá? Então, a matemática, de fato, ela é muito importante nesses conceitos matemáticos, nesses conceitos básicos, né? Onde projetistas, né? Desenhistas e tudo mais, eles vão ter que ter conhecimentos matemáticos dessa forma para ser um grande profissional, digamos, de qualidade mesmo e fazer coisas maravilhosas, ok? Então, essa é a ideia aqui do gráfico quando a gente trabalha sobre produto cartesiano no gráfico, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui. Então, vamos passar aqui adiante. Aqui tem algumas atividades, ok? Tem algumas atividades aqui. Dados os conjuntos Z,
e F, quantos elementos tem o conjunto E vezes F? Então, ele não está pedindo aqui nesse conjunto para você dizer quais são os pares ordenados. Ele não está pedindo. Ele só pede claramente aqui para você falar para a gente quantos, uma quantidade, você vai ter que fazer uma contagem. Quantos elementos tem o conjunto E vezes F? Então, esse conjunto E vezes F, tá? Ó, ele vai ter exatamente aqui, ó, o número de elementos, tá? Qual vai ser o número de elementos? Basta eu fazer o número de elementos do E, do conjunto E, quantos elementos tem o conjunto E, e multiplicar pelo número de elementos do conjunto F. Ó, pelo número de elementos do conjunto F. Então, bora conferir aqui? Vamos lá. Quantos elementos tem o conjunto E? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos tem o conjunto E. Vezes, bora conferir quantos elementos tem o conjunto F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, tá? Então, 7 elementos, ok? E aí, se você resolver, 6 vezes 7, isso aqui vai dar 42. Então, se você fosse construir todo o produto cartesiano, E vezes F, você teria que encontrar 42 pares ordenados. Então, ia dar um trabalhão aqui, né? Mas aí, simplificando aqui, vamos pensar aqui, olha a ordem aqui, ó, é do E para o F, ok? Tá? Então, o primeiro elemento do conjunto E, ele vai ter que se combinar com todos os elementos do conjunto F. Então, o 1 teria que combinar com 3, o 1 teria que combinar com 6, sempre obedecendo essa ordem. O 1 com 9, o 1 com 12, o 1 com 15, o 1 com 18 e o 1 com 21. Depois, é a vez do 2. Ó. O 2 pode combinar com 3, o 2 pode combinar com 6, o 2 pode combinar com 9, o 2 pode combinar com 12, o 2 pode combinar com 15, o 2 pode combinar com 18, o 2 pode combinar com 21. Agora é a vez do 3. O 3 pode combinar com 3, o 3 pode combinar com 9, o 3 pode combinar com... e assim por diante. E assim, todos os elementos do conjunto E têm que buscar as combinações, as possibilidades de se agrupar, tá? De forma dupla, tá? Com elementos do conjunto F. Ok? Então, é assim que funciona essa ideia do produto cartesiano. Passa aqui adiante. Regina vende kits com uma unidade de calça, tá? E uma de blusa. Sabendo que ela tem 7 calças e 5 blusas, para montar os kits, quantos kits diferentes ela pode montar? Então, olha só. Então, aqui, vocês estudaram comigo ano passado, né? Um tal princípio fundamental da contagem, o PFC. Vocês estudaram no 8º ano o princípio fundamental da contagem, ok? Esse princípio fundamental da contagem, né, é aquela ideia dos tracinhos, né, que você toma decisões, né? Então, existem algumas etapas, um evento tem etapas, e em cada etapa você tem que tomar uma decisão, né? Então, nesse caso aqui, o evento ele possui 2 etapas. Ele possui 2 etapas. E essas etapas devem ser multiplicadas pelo princípio fundamental da contagem, ok? Elas vão ser multiplicadas. Vou colocar aqui um pontinho. Tá? Vão ser multiplicadas. Então, vamos lá. A primeira etapa é você escolher, por exemplo, a calça. E a segunda etapa é você escolher, por exemplo, uma blusa. Ok? Você vai escolher uma blusa nesta etapa. Você vai escolher uma blusa, ok? Então, vamos lá. Então, se ela vende kits com uma unidade de calça e uma de blusa, então como é que ela pode montar esses kits? Então, vamos lá. Ela vai escolher um kit agora, vai escolher um kit. Para esse primeiro kit, quantas calças ela tem disponível? 7, mas ela só vai escolher uma delas, ok? E aí, para montar esse kit aqui agora, quantas blusas ela tem disponíveis? 5, mas ela só vai poder escolher uma blusa para ficar nesse kit, tá? E aí o princípio multiplicativo, 7 vezes 5, isso aqui vai dar 35. Então, você teria
35 combinações diferentes de ser feito. Agora, vamos pensar aqui na nossa visão sobre o produto cartesiano. Então, vamos pensar aqui o conjunto C, como sendo o conjunto de calças, ok? O conjunto C sendo o conjunto de calças. E aí, a gente vai ter aqui, ó, a calça número 1, vamos fazer assim desse jeito, né? A calça número 1, a calça número 2, a calça número 2, né? Então, a calça número 3, a calça número 4, a calça número 4, e a calça número 5, a calça número 6 e a calça número 7. Então, as 7 calças que ela tem ali disponível. E ela vai montar kits, ok? Depois tem blusas, né? Blusas. Ela tem 5 blusas ali disponíveis. Então, tem a blusa número 1, blusa número 1, a blusa número 2, a blusa número 3, a blusa número 4, ok? E a blusa número 5, tá? Então, ela tem exatamente essa quantidade de blusas, ok? Perfeito? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui, ó, Eu quero saber qual é, né, quantos kits diferentes ela pode montar. Então, eu posso fazer aqui a questão sendo ou na ordem blusa e calça, ou calça e blusa, aqui essa quantidade, ó, quantos, né, essa contagem, ela não vai mudar. Essa contagem não vai mudar. Né? E até mesmo a ordem de você inserir a calça primeiro no kit ou a blusa, essa ordem não importa, que o kit não vai se diferenciar. Perfeito? Nesse momento. E aí, nesse caso, você tem aqui, ó, quantas calças aqui, ó? 7 calças vezes 5 blusas, ok? E aí você teria aqui 35 kits, ó, ok? 35 kits. Então, aqui, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, eu vou colocar sempre a calça primeiro no kit, depois a blusa. Então, na ordem ficaria aqui, ó, calça 1 com blusa 1, a calça 1 poderia combinar com a blusa 2, a calça 1 poderia combinar com a blusa 3, a calça 1 poderia combinar com a blusa 4, a calça 1 poderia combinar com a blusa 5. Pronto, então você já teria uma quantidade de kits possíveis aqui. Depois, a calça 2 pode combinar com a blusa 1, pode combinar com a blusa 2, a calça 2 pode combinar com a blusa 3, a calça 2 pode combinar com a blusa 4, a calça 2 pode combinar com a blusa 5, então a gente teria mais uma quantidade de kits e assim você iria chegar num total de 35 kits quando você associasse cada elemento do conjunto C, que é a calça, com a possibilidade de combinação com as blusas. Ok? Então, assim, é produto cartesiano também, mas a gente percebe que aqui a gente está lidando também com o princípio fundamental da contagem, o PFC. Passando adiante. Bom, faça o que se pede em cada item. Determine os conjuntos A e B, sabendo que A vezes B está representado no gráfico a seguir. Então, olha só que interessante aqui, ó. Então, você tem aqui o gráfico a seguir, onde tem pontos. Olha só. Tem esse pontinho bem aqui, tem esse outro pontinho bem aqui, tem aqui um pontinho aqui, tem esse. Então, você tem que sinalizar, tem que localizar todos os pontos, tá bom? Então, tem pontinho bem aqui, tem pontinho. Então, cada pontinho aqui, ele tem o seu código de localização, ok? Tem o código de localização, Então, ó, e lembra aqui, ó, determine os conjuntos A e B sabendo que B vezes A. Então, é o B para A. Então, o B são valores de X, e o A são valores de Y, nesse caso bem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos analisar o conjunto B. O conjunto B
são os elementos de X. O conjunto B são os elementos de X. Ó. Então, quais são aqui os valores de X que foram associados? O 1, o 3 e o 4. Está aqui o eixo X. Ó. Então, aqui, ó, 1, o 3 e o 4 são os elementos do conjunto B. Ó, são os elementos do conjunto B. E os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A são os valores de Y que foram associados aqui, ó. Tá? Então, ó, quais são os valores de Y aqui, ó? O 5 e o 2, né? Então, em ordem aqui, ó, crescente aqui, o 2 e o 5, ok? Tá? Então, se você for analisar aqui, ó, quanto é que 2 vezes 3? É 6. Então, por isso que aqui no plano cartesiano você tem 6 pares ordenados, você tem 6 pares ordenados que foram localizados aqui no plano cartesiano. E aí, esse gráfico aqui é o gráfico de B vezes A. Perfeito? Tá? Aqui, ó. Dados os conjuntos C e D, determine C ao quadrado. Então, olha só aqui uma propriedade que a gente estava fazendo lá, que a gente falou no slide. Tá? Deixa eu voltar lá o slide. Tá? Então, nessa propriedade bem aqui, ó, essa propriedade que a gente vai explicar lá agora, tá bom? Ok? O A ao quadrado é igual a vezes A. Tá? Só que lá ele associou o conjunto C. Tá? Então, aqui, se o conjunto C tá, é 1, 3, 5 e 7... Tá? E o D 1, 2 e 3, determine C ao quadrado. Então, tu percebes que esse D aqui, ele só colocou para te enganar aqui um pouquinho, tá? Não vai ser usado de nada, porque ele só está pedindo C ao quadrado. Então, nesse caso aqui, vai ser ó, o C, ó, paga aqui, tá? Então, aqui você vai ter ó, o C ao quadrado é a mesma coisa que C vezes C, tá? Então, C ao quadrado é a mesma coisa que C vezes C, tá? Então, vamos pensar aqui nesse C vezes C, tá? É o conjunto C vezes ele mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui ficaria 1, 3, nossa, deixa eu ajeitar aqui. Três, 5 e 7, tá? Aqui, ó. Aí eu tenho que fazer o produto cartesiano com ele mesmo. Então, vezes, tá? Então, vezes, vamos lá. Aqui, 1, 3, 5 e 7. Tá? Então, ele mesmo, ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui essas combinações, ó. Então, 1 pode combinar com o próprio 1. Então, vou ficar todos os pares ordenados aqui, ó. O 1 pode combinar com 1. O 1 pode combinar com 3. O 1 pode combinar com 3. O 1 pode combinar com 5. O 1 pode combinar com 5. O 1 pode combinar com 7. O 1 pode combinar com 7. Agora é a vez do 3, né? Então, vamos lá. O 3 pode combinar com 1. Ah, professor, já tem ali 1 e 3, mas aqui, olha essa ordem agora, mudou, né? O 3 pode combinar com o 3. Então, o 3 pode combinar com o 3. O 3 pode combinar com 5. O 3 pode combinar com 7. Ok? Agora é a vez do 5, né? Então, vamos lá. O 5 pode combinar com 1.
O 5 pode combinar com 1. O 5 pode combinar com 2. Talvez aí em casa você já tenha terminado na minha frente, né? O 5 pode com 2, não. O 5 é com 3 aqui. Tá? O 5 é com 3. Tá? Então, 5 pode combinar com 3. O 5 pode combinar com o 5. O 5 pode combinar com o 5. E o 5 pode combinar com o 7. Tá fazendo todos os pares ordenados, tá bom? Agora é a vez do 7, né? Então, o 7 pode combinar com 1. O 7 pode combinar com 1. O 7 pode combinar com o 3. Então, o 7 pode combinar com o 3. O 7 pode combinar com o 5. E o 7 pode combinar com ele mesmo. Ok? Ah, então, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o produto cartesiano C vezes C. Então, olha lá, se tem 4 aqui e 4 aqui, então 4 vezes 4 é 16. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pares ordenados. Esse é o produto cartesiano. Ok? Ah. Bom, e aqui é a relação binária, né? Então, a relação binária, então, dados dois conjuntos A e B não vazios, dá-se o nome de relação binária R de A em B a qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Nessa ordem, cujos elementos x e y estão sujeitos a determinada lei de associação. Em símbolos, né, essa relação binária, né, são pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano, tal que vai estar de acordo com uma lei de associação agora. Então, vou ter uma condição agora necessária, né? Ele vai ter que me falar uma condição necessária para poder formar o par ordenado, ok? Ah? Então, essa é a ideia da relação binária. Eu preciso de uma condição, eu preciso de informações para poder formar o par ordenado. Então, nessa situação, o conjunto A é chamado conjunto de partida e o conjunto B é o conjunto de chegada. Tá? Então, aqui a gente tem uma relação binária. Tá? Então, para ilustrar a definição apresentada, considere os conjuntos A e o conjunto B e R dos pares ordenados que vão pertencer a esse produto cartesiano. Então, a gente faz o produto cartesiano, tá? Por exemplo, vamos fazer o produto cartesiano aqui, ó, A vezes B. Então, olha lá, o 4 combina com 0, tá? O 4 combina com 1, o 4 combina com 2, o 4 combina com 3. É a vez do 5, ó. O 5 combina com 0, o 5 combina com 1, o 5 combina com 2, com 3, e agora é a vez do 6 agora. O 6 pode combinar com 0, o 6 pode combinar com 1, com o 2 e com o 3. Então, está aqui todos os pares ordenados que fazem parte do produto cartesiano A vezes B. A relação binária será um par ordenado que faz parte desse produto cartesiano. Ó. Serão pares ordenados que fazem parte do produto cartesiano, tá? Tal que. Então, essa linguagem, isso aqui, a gente vai ler, ó, tal que, tá? Então, porque esse tal que, ele vai falar de uma condição. Então, tal que. Tal que y é igual a x dividido por 2. Tá? Então, quais são os pares ordenados desse produto cartesiano que vão satisfazer essa equação aqui? Ó? Y é igual a x dividido por 2. Y é elemento do B. Tá? E x é o elemento do A. Então, bora ver aqui. Ó. Vou pegar aqui. Ó. O primeiro valor de x é 4. O primeiro valor de x é 4. Aí eu vou jogar aqui na fórmula. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Então, você tem aqui ó, o 4, que foi um valor que você usou para o x,
Tá? E quando você usou esse valor de x aqui, ó, lá na fórmula matemática aqui, nessa fórmula matemática, você encontrou um y. Qual foi o valor do y que você encontrou? 2. Então, esse 4 e 2, bem aqui, ó, é um par ordenado que, de fato, faz parte do produto cartesiano, ó, 4 e 2. Então, é ele que entra nesta relação binária. Mas quem foi que determinou isso? A fórmula matemática, que é a condição especial. Tá? Bora ver outro elemento aqui, ó. 5. 5 é um valor de x, ó. 5 é o valor de x. Bora jogar na fórmula. 5 dividido por 2 dá 2,5. Ah, então eu teria um par aqui. Eu teria um par 5, usei para x o 5. Esse 5 está sendo colocado na fórmula, aqui no lugar do x. Tá? E você iria encontrar um valor de y 2,5. Você iria encontrar um valor de y 2,5. Ok? Você iria encontrar um valor de y 2,5. Esse 5 e 2,5, ele faz parte do produto cartesiano? Ele está aqui no produto cartesiano? Em algum momento ele aparece? Não, ele não aparece aí, ok? Então, isso quer dizer que ele não faz parte da relação binária, tá? Ele não faz parte da relação binária. Próximo valor de x é o 6, né? Então, esse 6, vamos jogar bem aqui, ó. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, o par ordenado que a gente vai formar é 6 para x e 3 para y. Então, 6 e 3. Esse 6 e 3, ele está aqui no produto cartesiano? Está bem aqui, ó. O 6 e o 3, ele está bem aqui, ó. Então, só esses dois pares ordenados, eles fazem parte dessa relação. Essa relação só foi possível porque ele colocou uma lei de formação, uma lei de associação, que é esta fórmula matemática bem aqui, ó, onde você corresponde aqui um valor de x para encontrar o valor de y. Ok? Tá? E aqui, como toda relação binária provém de um produto cartesiano, tá? Também podemos representá-los por meio do diagrama de Venn e do sistema cartesiano. Para a relação R do exemplo que a gente teve aqui, temos as representações abaixo. Então, olha aqui, ó, conjunto A, os elementos do conjunto A, ok? E aqui os elementos do conjunto B, perfeito? Tá? E aí só aconteceu essa relação aqui, ó. 4 ligou com 2 e o 6 ligou com 3. Aqui eu quero explicar a relação, tá? A relação existente. Tá? Não é toda a combinação do produto cartesiano. Tá? É só o que serviu para mim daquele plano cartesiano. Tá? E aqui você localiza, porque 4 e 2 é um par ordenado, 6 e 3 é um outro par ordenado, você localiza isso aqui no plano cartesiano. Ok? Então, é assim que funciona. Tá? E isso aqui, a gente depois, mais à frente, vai falar se é função, se não é função, ainda não é o momento. Tudo bem? Vamos lá. Aqui o domínio e imagem. Chama-se domínio de uma relação de A em B o conjunto D, formado por todos os elementos de X. Tá? Então, sendo o par ordenado X e Y pertencente à relação. Assim, temos que o domínio ele está contido sempre no conjunto A. Claro, se eu estiver fazendo ali o produto cartesiano A vezes B, se eu estiver nessa ordem, se eu obedecer essa ordem, ok? Então, aqui fala que é valor de x, e depois aqui você fala que é valor de y, não é isso? Tá? Então, aqui a gente entende que antes da seta, a gente vai ter um domínio. Depois da seta, a gente vai poder falar de um conjunto chamado de contradomínio, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o importante é que nesse contradomínio vai estar contido o conjunto que a gente vai chamar de conjunto imagem. Perfeito? Tá? Então, se eu voltar aqui para esse exemplo, quem é o domínio aqui nesse momento? O domínio é o 4 e o 6. Tá? Então, se eu falar aqui, o domínio, nesse momento aqui, seria o 4 e o 6. Tá? Porque são elementos de x que ajudou a encontrar o valor de y de acordo com a relação. E quem é a imagem? Tá? Quem é a imagem? Então, a imagem
são os elementos que receberam flechas. O 2 e o 3, tá? Formam o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem são aqueles que apenas recebem flecha. E o conjunto domínio são aqueles que conseguiram lançar flecha. Ok? Então, é assim que funciona esta relação. Então, chama-se imagem de uma relação R de A em B, o conjunto IM, formado por todos os elementos de Y, sendo X e Y pertencente àquela relação. Assim, temos que a imagem vai estar contida no conjunto B. Por isso que eu falo aqui que antes da seta é o X, que é domínio, depois da seta é um Y. Esse Y está dentro de um contradomínio, que é o conjunto B, tá? Só que esse conjunto B vai estar contido nele o conjunto imagem, que a gente está chamando de IM. Ok, turma? Ah, vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Ah, então, fica aqui essa atividade, tá? Dados os conjuntos A e B, represente cada um dos conjuntos a seguir como diagrama de Venn, em seguida dê o domínio e a imagem da relação de cada item, tá bom? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham compreendido e fica esse desafio dessa última atividade para vocês tentarem fazer em casa, tá bom? E amanhã a gente tem aula, tá? E aí eu resolvo essa atividade colocando o gabarito e assim tirando as dúvidas de vocês. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.